Renovação de Léo Jardim volta ao debate no Vasco. O goleiro, inclusive, falou sobre isso na semana, mas será que vai rolar? Também vamos falar sobre as expectativas de volta de Tietê, Maurício Lemos e o David, que vem avançando em recuperação. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário, muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez no nosso Comenta Léo, seja bem-vindo também. E hoje é dia de falar muito sobre algumas situações que o torcedor vascaíno sempre fica na dúvida. Léo Jardim vai renovar? Quando o Maurício Lemos retorna? Quando o David vai retornar? Também sobre a situação do Tietê. E nesse vídeo a gente vai falar muito sobre isso, também dando minha opinião, óbvio. Mas antes eu peço a você que está chegando pela primeira vez que se inscreva, que dê uma moral pra gente, que continue vindo aqui no nosso canal Comenta Léo, mandar o seu like, compartilhar e também se inscrever no canal. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, antes de trazer sobre o assunto do Léo Jardim e falar sobre o assunto campo e bola. Muita gente perguntando sobre Tietê. Gente, Tietê tem um problema familiar envolvendo aí o filho recém-nascido do jogador, que tá um problema hoje na parte de saúde. O jogador faltou algumas sessões de treino, o Vasco está solidário a isso, entende a situação, e o jogador só retornará se a situação estiver 100% resolvida. Até porque quem tem filho recém-nascido, quem tem filho em geral, sabe qual é a preocupação que se tem. E hoje precisa dar um suporte à família. E o nosso querido Tietê tá nessa situação, a gente já desejou forças a ele aqui nos vídeos. E é isso, mais ou menos isso que está acontecendo. Muita gente achando que o Tietê está sendo poupado, que o Tietê está lesionado. Não é nada a ver com isso, gente. É um problema pessoal. Para quem não lembra, o Tietê, inclusive, optou por ficar no Vasco por causa do nascimento do seu filho, por causa da adaptação ao Rio de Janeiro. E essa questão agora que vem pegando e o Vasco entendeu perfeitamente e o jogador está ficando fora das partidas por causa disso. Se a situação melhorar e o jogador retornar aos treinos, aí ele poderá ir a Minas enfrentar o Cruzeiro. Caso contrário, o Tietê não reforçará o Vasco contra a equipe do Cruzeiro. Sobre Maurício Lemos, que é outro que eu recebo muitas perguntas aqui. Cadê o Maurício Lemos, Léo? Por que o Maurício Lemos não está entrando? O que é que está acontecendo? Cara, é bem claro, o Maurício Lemos, hoje, ele tem um problema na parte física, envolvendo a questão da costela. Ele teve uma fratura na costela. Por causa disso, o jogador não está jogando. É uma região bem chata para se recuperar, é uma região que precisa de repouso e que faz com que cause limitações para que ele possa jogar. Então, ele é avaliado dia a dia, porque qualquer contato retrocede totalmente a recuperação do Maurício Lemos. Infelizmente, é uma lesão que complica. Ano passado a gente lembra que o Verratti teve uma lesão na costela e praticamente o Verratti não fez gol. Teve que ficar um tempo parado ali e tudo mais para poder recuperar. Então, é essa a situação do Maurício Lemos hoje. Vai ter que esperar um pouquinho para o jogador retornar. Sobre David, muita gente também pergunta sobre David. O próprio Carille falou sobre isso, falou aquela previsão que eu venho falando aqui muito tempo a vocês. É um jogador que, para estar em campo, é muito mais aí no meio do ano. A expectativa é essa, que no meio do ano o nosso querido David esteja em campo. Então, nesse momento, vai ser difícil você ver o David entrando em campo contra qualquer time antes do primeiro semestre. O próprio Carille falou que é bem provável que o David esteja à disposição nos treinamentos quando tiver a parada para o Super Mundial. Aí a gente deve ter o David em campo. E aí chegamos a um assunto, esse assunto aí também é bastante debatido aqui, que é sobre o Léo Jardim. Vai renovar? Não vai renovar? Qual a real situação do Léo Jardim? O próprio Léo Jardim falou na saída do jogo contra a equipe do Lanús que esse assunto já está na mão da gestão da sua carreira, que é os empresários, e na mão do Vasco. E ele já deixou claro, todo mundo sabe que meu grande desejo é continuar no Vasco da Gama. Nesse momento, as coisas estão adiantando para que possa rolar uma renovação de contrato. O Léo Jardim, ele tem contrato até o final desse ano, mas segundo informações de bastidores, ele tem uma cláusula de contrato que faz com que ele renove o contrato se ele fizer 60% dos jogos do Vasco esse ano, que é muito provável que ele faça. A gente já sabe aí que o Léo Jardim jogou 99,9% dos jogos do Vasco desde quando ele chegou aqui. Então,
Neste momento, a situação é essa, está na mão dos empresários do jogador. Ele deixou claro, deixou com a galera que faz a gestão da carreira, juntamente com a galera do Vasco, da diretoria do Vasco, para que essa renovação seja encaminhada. Já foram encaminhadas duas propostas não foram aceitas, uma nova proposta está na mão do Léo Jardim, na verdade está na mão da gestão de carreira do Léo Jardim, e aí irão definir. As partes veem com otimismo essa provável renovação. Óbvio, a gente já viu aí sobre o Cruzeiro, até o próprio Rodrigo Silvério trouxe a informação que o Cruzeiro, quando procurou o Léo Jardim nem quis ouvir, né? Foi quando eles procuraram também o João Vitor. Mas enfim, vamos esperar para ver qual a situação nos próximos dias. O Vasco continua treinando normalmente, o Vasco enfrenta o Cruzeiro joga hoje pela Copa Sul-Americana, contra a equipe do Palestino lá no Chile, depois volta aí para enfrentar o Vasco. O jogo é em Uberlândia, né? E o Vasco enfrenta a equipe do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série A. Então é isso, essas foram as informações do Vasco hoje. Já agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer imenso ter você junto com a gente. Já comenta muito aqui no nosso vídeo, que é importantíssimo. Quando você comenta, você traz engajamento, você faz com que o vídeo suba. Então faça isso. Compartilha também, que é muito importante pra gente. Deixa seu like. Também, se não é inscrito, se inscreve, tá chegando pela primeira vez, vem fazer parte do nosso Comentaléu, beleza? Tamo junto, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, muito obrigado pela audiência, saudações vascaínas, até a próxima e tchau! Valeu, rapaziada! Qualquer nova informação a gente retorna aqui, siga Comentaléu nas redes sociais, em todas as redes sociais que você imaginar, estaremos lá. Valeu!